João, capítulo 11. Vamos ler do 1 ao 8, depois a gente pula para o 17. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre Jesus e havia enxugado os pés de Jesus com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos falaram: mestre, alguns dias atrás os judeus tentaram te apedrejar, e ainda assim tu quer voltar para lá? 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Meu Deus, que palavra. Pai querido, muito obrigado por tudo que tu já realizou até aqui. Muito obrigado por tudo que tu ainda vai realizar a partir daqui, Senhor. Tua presença é real nesse lugar. Continue conosco e se mova através de nós. Pai, que dos meus lábios saiam tudo aquilo que tu queres falar à tua igreja. Não seja o que eu quero falar, mas o que tu tens a dizer. Não seja o que meus irmãos querem ouvir, mas que seja tudo aquilo que precisamos receber como orientação nessa noite. É o que pedimos e agradecemos, e quem concorda diga amém. Igreja, na celebração de hoje iremos aprender um pouquinho com Jesus, e a partir desse encontro com Lázaro, e também com toda a cadeia de eventos que acontece antes e até esse encontro. No encontro de Jesus com Lázaro em Betânia, percebemos que somos chamados da morte para a vida, chamados da morte para a vida. Mas além disso também podemos extrair outras lições do texto. Então vamos mergulhar um pouquinho nessa jornada de aprendizado que encontramos em João 11. João 11:1 diz o seguinte: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Aqui aprendemos que nós continuamos sendo seres humanos. Mesmo após o encontro com Cristo, com o seu Espírito, com a sua verdade, com a sua salvação, continuamos sendo seres humanos. E isso também nos mostra e nos diz que continuaremos passando por lutas, dificuldades e desafios. A Bíblia fala que antes desse incidente de Lázaro, antes dele ter adoecido, a Bíblia fala que Jesus já tinha ido na casa dele, já tinha estado com Marta, com Maria. Jesus era amigo dessa família. Jesus, ele é meu amigo. Jesus, ele é seu amigo. E mesmo todos os dias nós levando Jesus para a nossa casa, isso não quer dizer que lutas, desafios, doenças e dores não se achegarão até nós. A diferença não é o que não vai chegar em nós, a diferença é como passaremos por aquilo que chega a nós. E assim como naquele barco com os discípulos, a tempestade veio, Jesus dormia, ele acalmou a tempestade e os corações. Fique tranquilo, Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida. E enquanto ele não acalma a tempestade, ele acalma o nosso coração na tempestade. A Bíblia fala que Jesus foi batizado, e depois ele ouviu do Pai: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E depois dali Jesus foi conduzido para onde? Para o
deserto e foi tentado. Olha só, ele se batizou e após o batismo vieram as dificuldades. Então talvez você diga: André, eu pensei que depois que eu aceitasse a Cristo, ou que Ele me aceitasse, minha vida seria mais tranquila. A tranquilidade não está no fato de não termos luta, mas está no fato de passarmos com Ele as nossas lutas e dificuldades. Isso nos mostra também que é necessário cuidarmos do nosso corpo físico, da nossa saúde emocional. Somos seres integrais: corpo, mente, espírito, socialização. Pastor Clava está ali, ó, magrinho. Pastor? Tem sido uma fonte de inspiração para nós nesse momento, treinando todo dia, cuidando também do seu corpo. Meu treino não é terapia, mas é terapêutico. E todos os dias eu vou treinar, assim como todos os dias eu falo com Deus, assim como todos os dias eu me relaciono. Todos os dias as lutas vêm, as dificuldades vêm. Continuamos sendo seres humanos. Não, mas agora eu voltei do encontro com Deus Pai. Agora minha vida vai ser só alegria. Continuará sendo alegria. Virão os desafios, virão as dificuldades, mas se levantem como homens sacerdotes dos seus lares. Não como um machão. Talvez algum chegou lá, um machão, mas está retornando homem sacerdote. Porque tem diferença de ser macho, homem e sacerdote. É muito fácil passar pela frente das conveniências, ver o pessoal com o copo na mão, narguile, talvez cigarro, e aquela postura de macho, de durão. Mas não é sobre ser duro, é sobre ser forte. E a fortaleza do homem de Deus está na vulnerabilidade dele perante Deus. Então, no encontro de Jesus com Lázaro, aprendemos que continuaremos sendo seres humanos. A doença pode vir, a luta pode vir, a dificuldade pode vir, mas não importa o que vem. O que importa é com quem nós estamos, com quem nós passamos, e permanecermos na presença e na palavra. Também aprendemos que seremos lembrados de alguma maneira. Olha só o que diz o texto, João 11:2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Maria foi lembrada pela atitude de generosidade, de adoração e de entrega. E eu e você, meus irmãos, quando citam o nosso nome, quando pensam em nós, qual é o pensamento que as pessoas atribuem e atrelam a mim e a você? O André, aquele homem de Deus, que busca viver o que prega, que tem amado sua casa, sua esposa, sua filha? Ou é o André, aquele cara que sobe no altar, mas ele não busca muito viver o que prega? Ele não tem cuidado da sua esposa, não tem cuidado da sua filha. O André, ele comprou de mim e não pagou. Não veio nem me procurar para ajeitar a situação. O André, ele fala e não cumpre. Pensa num pilantra. Se você chegou aqui assim nessa noite, o encontro com Jesus faz nós termos a nossa realidade transformada, nosso caráter transformado. A partir de hoje, eu e você poderemos ser lembrados como o melhor pai do mundo, o melhor marido, a melhor esposa. Eu passei por uma dificuldade, mas eu vou procurar a pessoa e eu vou me consertar e eu vou resolver esse problema. Eu vou falar e eu vou cumprir. Eu vou me envolver mais com os ministérios da igreja. Meus irmãos, nós não somos salvos pelo serviço, nem amados pelo serviço. Mas quem é salvo e quem é amado serve, amém ou não amém? Então fica o convite para fazer parte do time de voluntários da nossa igreja. Como seremos lembrados? Como aqueles que servem, aqueles que doam, que dedicam. Ainda dá tempo de pararmos, analisarmos e mudarmos. No encontro de Jesus com Lázaro, vemos que é possível
manifestar os nossos sentimentos. João 11:3 diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Como que elas sabiam que Jesus amava Lázaro? Porque Jesus, ele demonstrava o seu amor e os seus sentimentos. Meus irmãos, tem até um filósofo por aí chamado Pablo que diz que homem não... porque homem não... Ai, tão atento aí, ó. Só falta fazer até o... Homem não chora e não pede perdão. Esse é o cantor sertanejo que fala. Mas se a Bíblia fala que Jesus chorou, que Jesus perdoou, quem somos nós, meus irmãos, para não manifestarmos nossas emoções, tanto na presença de Jesus quanto das pessoas que nós amamos? Quem sabe faz tempo que a sua esposa não ouve um eu te amo de você. Quem sabe faz tempo que o seu marido não ouve um eu te amo. Quem sabe faz tempo que o seu filho, a sua filha não escuta um eu te amo. Mas André, eu tenho dado tudo o que ele precisa, tudo o que ela precisa. Não é apenas sobre dar, é sobre ser, é sobre se dar. Às vezes você está preocupado em dar um PlayStation 4, 5, iPhone para o seu filho, sua filha, e tudo que ele quer é comer um pastel contigo na beira-rio e bater a foto da capivara. É claro que dar coisas é bom, mas talvez estar presente vai ser melhor ainda. E existe algo que não volta mais, que se chama tempo. Hoje de manhã eu brinquei que a minha filha já está com 6 meses. Está ali na barriga da minha esposa, mas já tem 6 meses. Já está andando até no carro com ar-condicionado, né, amor? De manhã eu brinquei que eu vim ter o meu primeiro carro com ar-condicionado agora, com 37 anos de idade. Nem parece que eu tenho 37, né? Então podemos sim expressar e devemos expressar o nosso amor, a nossa gratidão para com Deus, para com as pessoas que nós amamos. Aprendemos também que precisamos confiar na soberania de Deus, meus irmãos. Existe uma vontade soberana e um poder soberano de Deus. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Vamos ser bem francos. É fácil entendermos os desígnios do Senhor. É fácil recebermos um diagnóstico contrário e talvez recebermos uma palavra de conforto. Descanse no Senhor. Mas é uma das orientações mais sábias. Uma coisa eu aprendi: enquanto Deus não muda as circunstâncias, enquanto Deus não muda a circunstância, Ele me muda na circunstância. Talvez esse período que você está passando de desafio, de luta, dificuldade, é o período onde você mais tem buscado, clamado e adorado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E essa circunstância está te movimentando. Talvez eu e você estamos esperando um milagre, mas Deus nos oferece um processo. Mas fique tranquilo, ao final do processo está o seu milagre. Enquanto Deus não muda a circunstância, Ele muda o meu coração na circunstância. Ele me torna mais humilde, mais quebrantado, mais desejoso da presença dEle. Aprendemos também que precisamos acreditar no amor incondicional de Jesus. Olha só o que o texto diz. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas anteriormente o texto diz que Marta e Maria procuraram Jesus e falaram: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Mas calma aí, o texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então por que
Marta e Maria achavam que Jesus amava somente a Lázaro, porque talvez naquele momento elas não conseguiram identificar e nem reconhecer esse incondicional amor. Eu tenho aprendido todos os dias que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. É claro que tem coisas que eu faço que me dão o sentimento de que eu estou mais próximo dele ou não, mas o amor dele, ele é incondicional. Deus ama as Martas, as Marias, os Lázaros, ama os coléricos, os fleumáticos, os melancólicos, os sanguíneos, ama os aquarianos, os capricornianos. Não, estou brincando. Estou brincando. Mas tudo tem um propósito. Por que é tão fácil nós acreditarmos no signo? Talvez até no tarô, nos búzios, nas cartas. E é tão difícil para nós acreditarmos no que as Escrituras nos dizem. Por que é tão difícil acreditarmos naquilo que o Espírito Santo fala direto ao nosso coração? Porque o Espírito Santo fala, igreja. Ele fala comigo e contigo todos os dias. Todos os dias. Jesus, ele ama as Martas, as Marias e os Lázaros. Não julgue o quanto Deus te ama pela bênção que você já recebeu ou não. Você pode se frustrar. O que é uma bênção? Muitas vezes somos tentados a medir o amor de Jesus para conosco ou para com o próximo. Poxa, meu irmão agora está com um carro novo e eu ainda estou com aquele veículo. Ele foi curado e eu ainda estou adoecido. Ele deve amar mais essa pessoa. Não, meu amor. Não, meu irmão. Não mensure o amor de Cristo e não se compare. Todos somos filhos amados. E o amor do nosso Jesus é derramado sobre nós essa noite. Aprendemos que precisamos ter sensibilidade e discernimento para entrar na agenda dos céus. Meus irmãos, como é precioso e importante termos discernimento e sensibilidade. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, ó, faça mesmo que você não queira. E às vezes o Espírito vai falar assim para você, não faça, mesmo que você se sinta apto, capacitado. A Bíblia fala que a paz do Senhor é o selo sobre os nossos corações. Sem paz, sem chance. E como encontramos essa paz? Nos relacionando com o nosso Pai, ouvindo a voz do Espírito Santo. Então é muito importante termos sensibilidade. O texto nos mostra que, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou ainda mais 2 dias. Ei, na agenda dos céus, Lázaro não ia ser curado. Lázaro ia ser ressuscitado. Talvez na agenda dos céus, o que Deus tem para mim e para você não está combinando com o que nós estamos idealizando, mas calma. O Deus soberano, que não perde o controle, que não perdeu o controle, cuida de cada um de nós e não esquece de nenhum de nós. Desse encontro aprendemos também que precisamos continuar andando na luz. Meus irmãos, andemos na luz. Quantas coisas eu já fiz quando eu não deveria ter feito, e aquilo me trouxe vários prejuízos financeiros, emocionais, de tempo. Então que a gente possa, eu e você possamos andar na luz, andar na verdade, trazer Jesus para nós. O Espírito Santo é o Espírito da vida e da verdade. Quem tem o Espírito fala a verdade, discerne a verdade, anda na verdade. E esse andar na verdade, andar com aquele que é a verdade, nos protege, nos poupa, nos empodera. O texto diz: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz.
Então, meus irmãos, andar fora de Cristo, andar fora da luz, é ter prejuízo. Quem aqui já entrou num namoro que não deveria ter entrado e trouxe prejuízo emocional? Levanta a mão, quero ver. Olha só. Quem aqui já entrou num negócio que não deveria ter entrado e teve perda financeira? Quem aqui já foi para um lugar e pensou assim: oh, meu Deus, eu estou perdendo tempo? Peça para Jesus o que Ele quer, o que Ele pensa, o que Ele quer fazer. Aprendemos que precisamos ir em direção à dor das pessoas. Jesus falou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Ei, pode parecer que Jesus está atrasado, mas Ele já está na jornada. Talvez você se sente morto. Já faz 4 dias, 4 anos, 4 décadas. Mas eu tenho certeza que hoje existe um encontro da morte para a vida. E esse encontro quer te alcançar, meu irmão, minha irmã. Porque uma coisa eu sei: se eu e você nos rendermos à presença e o que Deus está fazendo nessa casa, nessa noite, nós não sairemos da mesma maneira. Quando temos um encontro com Jesus, precisamos ter paciência com os fatalistas e com os negativos. Tomé falou: vamos também para morrermos com Jesus. Muitas vezes Deus vai te dar um direcionamento, e as pessoas à sua volta vão pensar: ixi, vai dar ruim. Ou porque essas pessoas não estão no propósito, ou porque elas ainda não enxergaram o que você está enxergando. Se Jesus está te dando paz, prossiga. Se você está andando em Jesus, se você está andando no caminho, na verdade, na vida, está tendo oposição, dificuldade, dúvida, mas paz e certeza, permaneça. Permaneça, ouse sair do barco. E não se importe muito com os negativos e fatalistas, porque eles vão ver o milagre de Jesus na sua vida, e a fé deles vai ser edificada. Porque não se trata apenas de mim, se trata de todos. O louvor pode subir. Quando temos um encontro com Jesus, o nível da nossa fé é revelado. O texto mostra que Marta ouviu que Jesus estava chegando. Marta ouviu e foi encontrá-lo. E Marta disse: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o texto diz que depois veio Maria, e Maria falou para Jesus: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria. Naquele momento a fé de Marta e Maria estava aqui, mas o que Jesus poderia fazer e queria fazer independia da fé de Marta e Maria, e era isso aqui. Talvez eu e você chegamos aqui nessa noite limitando o agir, o poder e a presença de Jesus. Deixa eu falar uma coisa: Jesus, ele é ilimitado. Jesus, ele não cabe no nosso entendimento, no nosso intelecto, no nosso desejo, na nossa vaidade, na nossa agenda. E a fé de Marta e Maria foi edificada. Elas criam que o milagre da cura poderia acontecer. Mas Jesus foi além. Ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Foi o chamado da morte para a vida. Eu encerro com João 11:17, que nos ensina que quando temos um encontro com Jesus, o milagre acontece. O texto diz em João 11:17: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro fazia 4 dias. Se o seu marido fica 1 dia sem tomar banho,
Imagine morto há 4 dias, igreja. Misericórdia. Lázaro estava morto faziam 4 dias. Talvez você chegou nessa noite se sentindo morto em alguma área da sua vida. Não sei se fazem 4 horas, 4 dias, 4 semanas. Eu fui dado como morto durante 4 anos, pastor William. 2021, 2022, 2023, 2024. Alguns não visitavam o sepulcro, alguns atravessavam a rua quando viam Lázaro passando nela. Mas eu não estava em pecado. Eu estava no plano do Senhor. E eu fiquei 4 anos na caverna. Até que um dia Jesus falou assim: André, está na hora. Saia para fora. Aí em 2025, retornei para essa família. Reencontrei uma pessoa amada, especial. Namoramos, noivamos, casamos. Hoje estamos grávidos do primeiro filho, que se chamará Esther. O segundo se chamará Davi. E nesses 4 anos de caverna, o Espírito Santo só me lembrava: André, o propósito ainda não morreu. Recentemente conseguimos vender nosso imóvel, nos mudamos de lugar geográfico, trocamos de carro. Depois de 37 anos, meu primeiro carro com ar-condicionado, pastora Michele. Comecei com uma bicicleta, uma bis, depois uma moto, porque bis não é moto. Depois um Fiatzinho, um Kangoo e depois o Fox. E agora, um veículo melhor que eu vou deixar vocês curiosos. O que eu quero dizer é que por um tempo eu me senti na caverna. Me senti morto e por alguns fui dado como morto. Meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa: não importa o que as pessoas pensam, o que a sociedade fala, ou o que aparenta estar acontecendo. O que importa é quem dá a palavra final. E o texto fala em João 11:43 que Jesus bradou em alta voz e disse: Lázaro, saia para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolvido em pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem eles ir. Meu irmão, irmã, eu não sei como você chegou essa noite, mas eu sei como você vai sair desse ambiente. Nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré, Ele fala: Lázaro, saia para fora. João, saia para fora. Esther, saia para fora. Maria, saia para fora. Suelen, saia para fora. Marcos, saia para fora. Mateus, saia para fora. Talvez você chegou aqui se sentindo morto, ou com alguma área morta na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não está aqui por acaso. Não, André, eu só vim trazer um balãozinho de gás hélio para receber alguém querido. Pegadinha, meu irmão. A sua agenda era um balão com gás hélio, mas a agenda dos céus é: vinde a mim todos que estáis descansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, igreja. Ei, existe vida e abundância para mim e para você nessa noite. Talvez você chegou aqui estéril no ventre, você não consegue engravidar. Deixa eu te falar uma coisa: vai para casa hoje, pode namorar e marca esse dia. Minha irmã ali botou pra gargalhar, né, minha irmã? Eita, vai pra casa. Você que é casada aí, ó, e quer ter mais filho, vai pra casa, namora. Não, André, mas a gente não pode. Ei, não podia, porque a partir de hoje é um novo tempo, é uma nova história. Talvez o seu casamento estava falido. A partir de hoje é um novo tempo,
é uma nova história. Deus vem com intervenção. Talvez você tinha um projeto adormecido e Deus quer te usar nas esferas, nas áreas da sociedade. Vai, meu irmão, entra nessa graduação, entra nesse curso, se desenvolve, se capacita. Talvez você tenha um chamado ministerial. Ei, essa casa é uma casa de pão, uma casa de funcionamento. Se você tem chamado, se você tem ministério, se você tem um coração tratável e ensinável, você vai romper nessa casa. Eu te chamo nessa noite para que você saia do sepulcro, saia do seu túmulo. Não é o André que chama, é Jesus que está falando. Lázaro, saia para fora. E Lázaro não representa um nome, representa uma condição. E aquele que tudo sabe, tudo vê, tudo pode, te enxerga na tua condição. Se essa palavra fez sentido para você, meu irmão, queria convidar você a colocar a mão no seu coração. A Bíblia fala que Jesus falou assim, ó: Lázaro, vem para fora. Por um lado, ainda bem que ele falou Lázaro, né? Porque senão ia sair uma galera. Mas hoje Lázaro não é uma pessoa, é uma representatividade. E a Bíblia fala que Jesus deu outro comando: retirai a pedra. E depois Jesus deu outro comando: desatai, tirai as faixas dos pés, dos braços, dos olhos, da boca. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Existe um milagre que hoje está te trazendo vida, mas Deus também vai levantar pessoas para te ajudar nessa jornada. Pessoas vão retirar a pedra, pessoas vão te ajudar a começar a caminhar, tirando todas as faixas. Vão começar a te ajudar a produzir com as suas mãos, tirando todas as faixas. Pessoas vão te ajudar a enxergar, pessoas vão te ajudar a voltar a falar e a ouvir. Então, meu irmão, não seja orgulhoso a ponto de não receber ajuda. Se a ferramenta de ajuda precisar ser um Celebrando a Cura, amém. Se for uma ferramenta para o seu casamento chamada Pulse, amém. Se for conselhos pastorais, amém. Mas hoje Jesus fala: Lázaro, venha para fora. Eu queria terminar essa parte, porque o culto só termina quando acaba, amém? Se essa palavra fez sentido para você, eu sinto de que nós precisamos dar um passo de fé e falar: eu sou esse Lázaro. A Bíblia fala: Lázaro, saia para fora. E se você nessa noite, meu irmão, minha irmã, chegou nessa situação e essa palavra é para você, Lázaro, você hoje está saindo da caverna, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Vou orar nesse momento por toda a igreja, pelos meus irmãos. Depois teremos uma outra parte ainda desse culto, dessa grande festa. Pai querido, eu oro nesse instante por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nessa comunidade de fé, Senhor. Que o teu Espírito, que é o Espírito da vida, encontre cada ser, cada coração e cada necessidade. Queridos, se porventura alguém chegou nessa noite se sentindo morto em seu espírito, em nome de Jesus, agora e a partir de hoje, haja vida, haja um reviver, haja um ressuscitar. Se alguém chegou aqui com o seu casamento no túmulo há dias e esse casamento já cheirava mal, ei, em nome de Jesus, a partir de hoje vai ser perfumado, a partir de hoje é transformado, a partir de hoje é um novo tempo, uma nova história. Minha irmã, você que tem orado pelo seu filho, você pensa: meu filho não tem mais jeito, ele anda por aí pelas ruas vivo, mas ele já está morto. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor escuta as tuas orações. Você que chegou aqui com sentimentos de morte, é porque existe muita vida em ti, meu irmão. Não ceda, não desanime, creia e continue. Árvore que não dá fruto não é atacada, meu irmão. Se não existisse vida em você, você não lutaria tanto contra essa luta, essa opressão, essa dificuldade na sua mente. Blinde. Existe um libertador aí dentro de você.
Você chegou aqui se sentindo morto ministerialmente? Ei, como já foi dito pela ministra Brenda, é um novo tempo, é uma nova história. Então, Pai querido, eu oro por cada irmão, cada irmã que está com a sua necessidade, que Tu conhece tudo e todos, Pai. Eu oro para que Tu venha intervir, desde já agradecendo e entendendo que é um novo tempo, uma nova história. Eu não sei exato qual é a área que estava morta, mas eu sei que a vida encontrou a morte, e o encontro da morte com a vida aconteceu, e a morte tornou-se em vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu oro também por cada irmão que está aqui, que foi alcançado por essa palavra. Ministra a vida e vida em abundância, e a partir de hoje é um novo tempo, uma nova história, e muitos de nós testemunharemos de todos os milagres que Deus realizou em nós e vai fazer através de nós. E você que crê, aplauda o Senhor bem forte, igreja.